Com qual sentido Jesus chamava Deus de Pai? Em que sentido Jesus é igual a Deus? Compreendendo o verso de João 5:18, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Leiamos o contexto bíblico para acharmos as respostas. E aquele homem foi, e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. João 5:15-20. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:21-26. Vejamos como a inspiração responde essas questões, de forma a não deixar margens para falsas interpretações. Leamos o comentário da Mensageira do Senhor, específicos sobre esse verso. Por isso, os judeus procuraram cada vez mais matá-lo, porque ele não só violara o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. A nação inteira chamava Deus de Pai deles, e se Jesus tivesse feito isso no mesmo sentido em que eles fizeram, os fariseus não teriam ficado tão furiosos. Mas eles acusaram Jesus de blasfêmia, mostrando que eles compreenderam que Cristo reivindicava Deus como seu Pai, no mais altíssimo sentido. RH 1901. Nesta declaração, podemos aprender que, conclusão 1, na época de Jesus, em certo sentido como em nossos dias, os judeus também chamavam a Deus de Pai. 2, porém quando Jesus chamava a Deus de seu Pai, era no sentido mais alto da palavra, o sentido pleno. Jesus é o Filho de Deus desde sempre na eternidade. 3. Os judeus não aceitaram a verdade, e distorceram as afirmações de Jesus. Vejamos agora a continuação da leitura do documento, no parágrafo seguinte. Cristo jogou para trás a acusação de blasfêmia, com as palavras: em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, exceto o que ele vê o Pai fazer, pois, que coisa for que ele faça, isso também faz o Filho da mesma forma. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe a ele todas as coisas que ele mesmo faz. Minha autoridade para o trabalho que estou fazendo, disse ele, é o fato de que eu sou o Filho de Deus, um com ele em natureza, vontade e propósito. Eu coopero com ele em seu trabalho. Meu Pai me ama, e me comunica todos os seus conselhos. Nada é planejado pelo Pai no céu, que não seja totalmente aberto ao Filho. RH 1901. Ouça o que aprendemos deste parágrafo. Conclusão. 4. Jesus rejeita a acusação, dizendo categoricamente
que ele é o Filho eterno de Deus. Este verso bíblico não apoia a ideia de que Jesus não era Filho eterno antes da encarnação. Se fosse intenção de Jesus apresentar a ideia de papéis funcionais assumidos pelas pessoas da divindade, essa teria sido a oportunidade de ensinar, mas ele nunca ensinou tal ideia. 5. Jesus explica que ele é igual a Deus, no sentido de que é um com ele, em natureza, vontade e propósito. Essa igualdade, de maneira nenhuma, anula sua filiação eterna. Conclusão. 6. Ser igual a Deus e ser o eterno Filho de Deus não são verdades opostas, pelo contrário, estão em plena harmonia na inspiração, inclusive convivendo juntas ao mesmo tempo. Vamos ler mais uma declaração dos testemunhos, para confirmar nosso estudo. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. É o Filho eterno, existente por si mesmo. Livro Evangelismo. Continuação, clique.